Muito bem, pessoal, boa noite. É uma alegria para nós voltar à Igreja Presbiteriana de Sede Carvalho e nessa oportunidade para falar de um tema que nós vivemos 24 horas por dia, 7 dias por semana, já há bastante tempo, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Hoje a gente tem a missão de compartilhar com vocês um pouco sobre o autismo, sobre a família e conectar essas duas realidades à igreja, porque, na verdade, a igreja, especialmente para nós presbiterianos, é parte da vida. E para aqueles que não são presbiterianos, que estão conosco nessa noite, também é parte da vida, os batistas, né? E os de outras denominações também, né? Então, quando a gente fala de igreja, a gente está pensando na família, e a família ela tem seus matizes. A família ela tem realidades que são distintas, que são diversas, e a nossa abordagem é autismo, né? Porque é o que a gente vive com muita intensidade. E também nessa perspectiva nós vamos comentar sobre essa coisa de conhecer, obviamente de maneira bem superficial. Vamos falar também de aplicar algumas coisas práticas que nós temos entendido que são verdadeiros pilares ou fundamentos no processo de integração. Muitos usam a palavra inclusão, nós não temos nenhuma dificuldade com a palavra inclusão, mas a gente gosta bastante de falar de integração, que é ter alguém diferente, mas ser diferente não quer dizer que eu não sou parte. E nós precisamos fazer todo esse movimento para integrar o indivíduo autista, e integrar, se tem irmãos, os irmãos, e integrar o pai, integrar a mãe, integrar a família de uma maneira geral. Quero agradecer ao pastor Éder, que numa conversa na piscina nos fez o desafio para vir comentar com vocês sobre essa temática. É algo muito bacana que o pastor tenha essa visão. Agradecer ao Conselho da Igreja também, que abre o espaço, agradecer ao Departamento Infantil, que chama Ministério Infantil, que nos confia. A gente não está num culto, isso não é um culto, é uma conversa, tá certo? Amanhã tem culto, né? De manhã e de noite também. Vamos celebrar o que não celebramos ontem, né? Lá no teatro, amanhã a gente vai celebrar. E eu quero, então, começar com uma oração. Vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus para esse tempo juntos. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de, nessa noite chuvosa de sábado, começando o mês de fevereiro, ter a oportunidade de conversar de temas que nos desafia, como igreja, a dar uma resposta no Evangelho para famílias que já estão entre nós, e para outras famílias que certamente estão nesse momento em desespero, cheio de insegurança, de incerteza, e que serão trazidas a esse lugar e, de certo, serão acolhidas. Pedimos que o Teu Espírito Santo possa trabalhar no nosso coração, na nossa mente, e nos ajude a estar preparados para cumprir a missão da igreja de acolher aqueles que são eleitos desde a fundação do mundo e que a gente ainda não conhece, mas que certamente chegarão a essa igreja. Oramos assim, agradecidos e na certeza da direção do Teu Espírito Santo. No nome de Jesus, amém. Bem, para aqueles que não nos conhecem, não é? Eu sou o Rui, ela que é a Shirley, e eu vou passar a palavra para ela agora, né? Porque aqui a gente vai fazer não é um ping-pong,
né? Mas é como se fosse o João é a bola, tá? E a gente vai dividindo para vocês conhecerem um pouquinho da dinâmica de uma família, né, que vive o autismo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Boa noite. Então, para quem não nos conhece, eu sou a Shirley e o Rui. Nós somos pais do Noah, que está aqui com a gente também, e do João. O João é autista, segundo a antiga, como diziam, até o final do ano passado, nível 3 de suporte, porque mudou o CID, né? Agora o Código de Doenças e Deficiências. Então, o João é o nível 3 de apoio, de suporte. Ele não fala e usa comunicação aumentativa e alternativa. E nós dois, eu e o Rui, imagina, devido a ter o nosso filho nessa condição de não falante, de autista não falante, a gente começou a estudar sobre o assunto, tanto de autismo quanto de comunicação aumentativa e alternativa. E nós dois temos especialização em CAA, né, como a gente diz, pela Universidade del Desarrollo, lá no Chile, que a gente fez, porque a gente mora lá, que todo mundo aqui sabe, né, que a gente, Deus nos mandou para o Chile. E somos idealizadores do perfil Autismo Universal. Esse perfil surgiu a partir do momento que a gente viu a necessidade de, como a gente estava longe, compartilhar nossas experiências como família para os nossos familiares e, de repente, começou a sair do âmbito de família e outras pessoas que se identificam também como têm filhos também na mesma condição dos nossos, começou a chegar no nosso perfil e aí a gente compartilha experiência, apoia outras famílias, também é apoiado por outros e por isso. A partir do ano passado, a gente passou a ser também conferencistas internacionais, chiquérrimos. Fomos convidados para participar de uma conferência no norte do Chile, para falar também para pais de autistas e também não falantes, para incentivar os pais a dar acessibilidade comunicativa para os filhos. Então, a gente ficou muito feliz de participar dessa conferência. O Rui e eu somos membros da ISAC. ISAC é uma instituição internacional sem fins de lucro, que tem como objetivo apoiar e também expandir a comunicação aumentativa alternativa pelo mundo. Então, aqui no Brasil, nós vamos fazer 20 anos de ISAC. Eu faço parte da diretoria executiva da ISAC Brasil e o Rui faz parte da diretoria executiva da ISAC Espanhol. Então, formada por profissionais, familiares, pessoas que usam comunicação alternativa e também pesquisadores, muita gente séria que estuda muito para dar esse apoio para as famílias e pessoas que não se comunicam através da fala, né? Não só pessoas com deficiência, mas pessoas que passaram por algum trauma, como acidente vascular cerebral, outros traumas de saúde, e não estão impossibilitados de falar através da fala. Então, a CAA também é para isso. E eu sou bacharel em Direito, não atuo, porque minha atuação é com o João 24/7, mas eu sou agora intensamente assim, na CAA e ajudando também outras famílias, como eu já tinha dito. Aqui. Então, vamos falar do autismo, como já temos programado. O autismo é o transtorno do neurodesenvolvimento, caracterizado por um desenvolvimento atípico. Então, ele se manifesta por comportamentos repetitivos, déficit na comunicação, interação social e estereotipias também, podendo ser apresentado um repertório restrito de interesses e atividades. Acredito que quem convive com autista aqui sabe que eles são, muitas vezes, né, que nem os autistas não são iguais,
Então, alguns têm muita rigidez para algumas coisas, enquanto que para outros é muito tranquilo. Então, alguns também têm muita estereotipia, que é esses movimentos involuntários, repetitivos. E, então, essa é a definição do transtorno do espectro do autismo. Agora a gente vai passar um videozinho para vocês ficarem atentos, por favor. Deixa eu sentar aqui. Não, naquela. Aí. Cuando vas a tener un bebé es como planear unas vacaciones. Ese viaje a la playa con el que siempre has soñado, por fin lo vas a hacer. Entonces empiezas a comprar guías de las mejores calas del mundo y hacer planes maravillosos. Pasear por la orilla, tumbarte a echar una larga siesta. ¿Es todo tan emocionante? Finalmente llega el gran día. Preparas tus maletas y allá que vas. Varias horas después, la carretera se corta y comienza un sendero lleno de pinos que se adentra en un bosque. Bienvenidos a la montaña. A la montaña. Pero si yo iba al mar. Y aunque te lleva algún tiempo asumirlo, comienzas a pensar que no has llegado a un lugar tan horrible. Simplemente es diferente. Porque si te pasas la vida quejándote de que nunca llegaste a ir a la playa, puede que nunca tengas la libertad para poder disfrutar de todo lo especial que tiene la montaña. O mês de fevereiro também é o mês da conscientização sobre as síndromes raras. Então, a gente está falando de autismo, mas a gente escolheu esse videozinho para passar, porque também, assim como essa síndrome, pessoas com síndrome rara, nós também, familiares e pessoas que convivem com autista, acredito, né, que a maioria nunca sonhou, nem planejou ter um filho com deficiência, né? Então, assim, como esse vídeo demonstra, né, que a gente faz os planos, nesse casal, no caso, planejou a viagem dos sonhos para a praia e no meio quando chegou perto da praia, descobre que eles não podem entrar na praia, eles têm que seguir para a montanha. Então, assim, esse desafio que a gente vive também como família de pessoa com deficiência, né, de estar no lugar diferente e descobrir, né, os desafios desse lugar, os desafios que essa pessoa tem para a gente, e ajudar, apoiar e fazer o possível para dar qualidade de vida para eles e para a gente também, e para a comunidade que a gente está, no caso aqui na igreja. Então, é um tremendo desafio que a gente tem, e esse vídeo é para a gente refletir sobre essa questão de que a gente não escolhe, né? Que a gente tem a pessoa, então temos que fazer de tudo para proporcionar para ela e para nós qualidade de vida. Passamos. E eu queria saber de vocês, o que chamou a atenção nessa história? E outra pergunta também desafiadora. Como você se sentiria caso esta fosse a sua história?
que é difícil a gente olhar a história do outro, mas se fosse com a gente, como que a gente se sentiria? E a gente, assim, esse negócio de praia, para a gente, tem muito significado, né? Que a gente vive a realidade da praia. Então, para a gente, acho que todo mundo aqui, ir para a montanha é um tremendo desafio, né? E a gente literalmente saiu da praia, foi para a montanha e está vivendo esse desafio literal também como eles. E a vida surpreende. Vou pedir para o Rui chamar o Rui para contar um pouquinho sobre nós e o autismo. Muito bem. Falar um pouquinho, então, que nós somos os da montanha, né? A grande maioria me conhece, eu sou da roça, né? Conheci o mar já velho e imaginava que ia viver sempre no mar, e hoje eu vivo aos pés da montanha, numa cidade cinza, na maioria do tempo, e com muito frio, cerca de 8 meses no ano, e quando vem o verão, a gente aproveita e faz uma viagemzinha para cá, para casa, uma viagem de 4 dias, né? Dormindo 3 noites e aproveitando para treinar, porque é a nossa realidade com um filho autista. Aí uma família linda, maravilhosa, né, que Deus me deu. E primeiro eu tive a experiência, nasceu Noah, né? O Noah nasce em 2008, nós estamos super, hiper felizes. E por que não ter o segundo filho? A Shirley teve um aborto espontâneo e passou um pouquinho de tempo, estava novamente grávida e recebemos a notícia que seria um menino, e esse menino é o João, o Jucabala, né, que hoje tem 13 anos. O João nasce em 2011 e logo na noite do nascimento da cesárea, a doutora falou para a gente assim, olha, falou para mim, o seu filho tem um probleminha. E o probleminha era uma cardiopatia bem grave, né? Uma cardiopatia congênita. O nome bonito, tetralogia de Fallot, uma coisa francesa, bacana. E o que é que isso significa? Não, significa que o seu menino pode morrer a qualquer momento, mas a gente vai ter que operá-lo. Mas vai operar agora? Não, agora não. A gente vai esperar, porque tem que confirmar algumas coisas. Eu fui ver o menino estava sendo administrado oxigênio e fiquei aguardando. Nós ficamos uma semana e aí um médico falou com o outro médico, olha, fulano de tal, aqui eu tenho um falozinho para você. Né? Como se fosse assim, tem um gatinho, alguma coisa bacana, né? E esse médico, até hoje, é o cardiologista do João, inclusive estivemos com ele na última semana. E o João, 8 meses do nascimento, foi submetido a uma cirurgia de correção total de peito aberto. Foi um momento muito difícil na nossa vida, mas tinha que ser feito. E eu me lembro sempre do texto que Deus pediu o menino lá, o segundo filho de Abraão, né? Que ele teve um primeiro, Ismael, né? O segundo, que é o filho da promessa, que é o Isaac, né? Então ele leva para Moriá, né? Para sacrificar em obediência a Deus. E eu me lembro que o pessoal da anestesia perguntou para a Shirley, você quer me dar seu filho? Né? Uma manhã gelada em São Paulo, você quer me dar para operá-lo? E a resposta da Shirley foi, querer eu não quero, mas eu não tenho escolha, né? Porque a vida nos surpreende para tomar decisões que muitas vezes está até mesmo fora da nossa própria vontade. Eu não quero, mas eu devo fazer, né? Então, a primeira operação, 2013, claro que não é assim fechadinho o tempo, 2013, João começa a apresentar os primeiros sinais de autismo, sons. Estava começando o processo de fala, não dá segmento, não tem mais o contato ocular, não olha nos olhos. Nas fotos, João já
já olhava para outro lado, não é? E quando eu tocava, na época estava plantando a igreja presbiteriana House, que hoje é a igreja, lá na Praia do Tombo, agora está no Guaiúba. Eu me lembro que quando eu terminava de tocar, né, a gente terminava de fazer o barulho santo, né, então ele começava a chorar. Então o culto não podia ser só com música, tinha um momento de pregar, então ele não curtia muito a pregação do pai dele, né? Então, eram muitos sinais e a gente buscava com os doutores fechar o diagnóstico. E isso, por exemplo, em 2014, nós intensificamos a busca por um diagnóstico. Nós nunca tivemos um problema relacionado se meu filho é um autista. Nunca tivemos problema com isso, até porque o nosso primeiro sofrimento foi com o coração. Então, o coração está bom, o resto a gente corre atrás, né? Até ter o diagnóstico, né? Mas aquela coisa, vamos lá e vamos buscar, porque a gente quer atendê-lo, quer dar atenção. E o médico dizia assim para a gente, não, primeiro o coração, depois as outras coisas. E o tempo vai passando e fomos numa neuro, né? Chama? Uma neuro, e ela disse, não, eu não posso fechar um diagnóstico. E você já sabe, brigamos com a Unimed Santos e uma série de coisas, mas é coisa da vida. 2016, ainda sem diagnóstico, tratando o coração, porque seguimos fazendo controle, nós mudamos de país. Eu fui trabalhar numa igreja lá em Santiago, e quando chegamos lá no mês de março, dia 9 de março, nós chegamos lá, e no mês de junho do mesmo ano, finalmente nós encontramos uma doutora corajosa, a doutora Mariela. A doutora olhou para o João, olhou para nós e falou assim, é o que vocês querem mesmo? Então, a gente precisa fechar o diagnóstico do menino. Falei, não tem problema, vocês vão fazer esse exame, mas já vou adiantar, autista. Falei, fantástico, doutora. Vou lhe levar para o Brasil, porque eu nunca vi uma doutora com mais coragem como essa. Falei, doutora, e agora o que é que a gente faz? Não, agora tem terapia disso, terapia disso, terapia disso, terapia disso. E quanto custa isso? Não tem ideia, vocês devem buscar. E é caro, viu? É caro. Então, o pai de autista tem que ser rico, né? Autista não podia vir em família pobre, né? Que nem a nossa, mas vem, né? Podia vir só com família rica, mas não é assim, tá certo? Então, nós estamos falando de autismo, família, igreja, né? Nós estamos falando de gente que muitas vezes chega muito sofrido, muito machucado, sem esperança, cheio de dor na alma, cheio de ferida no coração e até com raiva de Deus. A gente vai falar isso daqui um pouquinho, tá certo? Então, chegou o diagnóstico, que bom, a gente tinha um papel na mão. Vamos buscar uma escola, vamos buscar terapia, vamos ajudar o João, porque ele precisa seguir, ele precisa desenvolver, ele precisa avançar. E aí tivemos que refletir bastante sobre a nossa vida, mudança de rota. Não vai ser do mesmo jeito que a gente tinha planificado. Porque quando você começa a conhecer um pouco do autismo, você vai perceber de que um dos grandes temas é mudança. Mudança de casa, mudança de bairro, mudança de cidade. Imagina, mudança de estado, mudança de país. Falei, meu Deus, agora nós vamos ter que ficar aqui pro resto da nossa vida presos no Chile, né? A gente doidinho para voltar, né? E como que vai ser a vida, não é? Começamos a ler bastante sobre autismo e na época dizia nível 1, nível 2 e nível 3. O nível 1 o pessoal diz que é leve. Eu não sei leve para quem, não é? O nível 2 diz que é mais ou menos. O meu é hardcore, né? Que o João é 3. Então eu falei, então Deus caprichou, né? Falou, não é? Porque tem não é um versículo da Bíblia, mas o pessoal gosta de falar essas coisas. Deus escolhe as melhores batalhas para os melhores soldados. Isso é ainda bem que não é versículo da Bíblia, né? Graças a Deus. Senão a gente estava acabado, né? Então, são muitas mudanças, são muitas alterações, e a gente começou também a avançar nesse processo e entender que cada autista é um universo. Não existe autista igual a autista. Autista é gente, de carne, osso e dente.
Autista tem personalidade, tem vontade, autista tem uma leitura de mundo, tem gosto, tem preferência. Autista é gente, criado à imagem e semelhança de Deus. E a gente vai analisar um montão de situação e pensando de que dos 2 filhos, que eu tenho 2 filhos, e são completamente diferentes no cabelo, no tom de pele, meus filhos são muito diferentes, né? E nós tínhamos um universo para conhecer. E aqui a gente entra no que é o nosso segundo ponto dessa jornada. Falamos de autismo, mas falando muito da nossa experiência pessoal, porque como cada autista é um autista, né? Cada família de autista é uma família de autista, né? A experiência que eu tenho não é a mesma experiência que outras pessoas vão ter. Mas existem algumas coisas que nos conectam. Uma delas é o diagnóstico. E seu filho? O meu filho é autista. O meu também. Que legal, né? Você está feliz? Super feliz, ainda bem. Você quer ter um filho autista? Não, eu prefiro não. Eu prefiro ter um filho artista, autista não. Perfeito, né? Então, chegamos na família e aí nós listamos algumas coisas aqui, tá certo? Que além do diagnóstico, nós temos algumas coisas que conectam e estão presentes nas famílias atípicas, né? Famílias atípicas, pensando nas que têm pessoas autistas. Então, falando do luto, é o luto assim, quando a gente pensa em ter um filho, né, como o caso da montanha, você planeja que seu filho, começa os sonhos, né? Meu filho, eu vou colocar ele na escola tal, ele vai fazer tal coisa, quando ele crescer eu quero que ele seja presidente da república, assim. Então, vários sonhos. Aí, de repente, você se depara com um diagnóstico e aí, né? E aí começa aquele luto do filho ideal que não é o meu filho, né? Então, assim, a gente... Eu costumo dizer para o Rui assim, que o nosso luto não foi tão grande, nem demorou tanto para passar, porque a gente teve o primeiro luto da cardiopatia do João, que a gente também não sonhou com um filho cardiopata. E nem muito menos de ter que fazer uma operação do tamanho que o do João. Então, também não foi nosso sonho. Então, a gente convive com muitas famílias que vivem com esse luto. E agora, né? Meu filho não é do jeito que eu queria, e aí o que acontece? Passa a esconder o filho, porque o que vão pensar? Esconde dos olhares, esconde, eu creio, na maioria das vezes, para proteger, esconde. E nega a condição do filho também é um processo real na vida nesse processo de luto. Que também a gente se depara com muitas pessoas que falam assim, não, eu acho que ele não é autismo, não, ele tem um probleminha, mas que daqui a pouco vai passar. E também, assim, já adiantando que o autismo ele não acaba quando a pessoa faz 18 anos, tá? Porque tem gente que acha que só tem criança autista, que faz 18 acabou o autismo. Não, é para a vida toda, que é a condição, e é para a vida toda. Então, aí vem como eu disse, a vergonha, depois vem o processo de comparação, porque tem os olhares, nossa, mas meu filho com 10 anos, ele não faz isso. Com 10 anos ele tinha que estar fazendo tal coisa, com 8 anos tinha que fazer tal coisa. Não, nossos filhos funcionam de outra maneira. Então, assim, existe esse processo de luto e a gente precisa respeitar, apoiar e cuidar. E a gente costuma dizer que o luto vai passar, mas cada um tem o seu tempo. Então, cada um tem o tempo do seu luto e a gente precisa respeitar o tempo dessas pessoas. Aqui que eu passo. E também acredito que um tema que passa na vida de todo mundo é o medo, até das famílias de pessoas neurotípicas, né, que a gente costuma dizer, que é o medo do que vai acontecer com meu filho se eu faltar,
será que vão cuidar dele do jeito que eu cuido? Será que vai ter a mesma paciência que eu tenho? Então, assim, por isso que a gente fala que a gente precisa expor os nossos filhos a diferentes realidades para prepará-los para o mundo também, porque quando a gente faltar, eles vão, claro que muitos deles não vão conseguir viver sem apoio, mas no meu caso, por exemplo, eu tento estimular o João e preparar o João para que ele tenha o mínimo de apoio possível de outras pessoas, para que ele precise de muito menos apoio. Ainda não é essa a realidade dele. Mas assim, então esse é o medo de muitas famílias de pessoas autistas, que têm autista. O medo de que vai passar, quem vai cuidar dele, quem vai ser dele, onde ele vai viver, e todas essas questões que envolvem esse medo da nossa falta. Outra questão que é crucial é sobre o casamento da gente, né? Aí a gente recebe o diagnóstico do autismo, os nossos filhos demandam de muita atenção, muito tempo, muito cuidado. Aí tá a mãe guerreira, porque assim, eu não sou mãe guerreira, eu não quero esse título para mim, porque ninguém aguenta ser mãe guerreira. E a gente é guerreira porque a gente não tem outra opção. Então, ou é ou não é, ou é, não tem essa opção de não ser. Então aí começa os conflitos no casamento, porque de quem ele é autista por causa de quem? É da sua família ou por causa da minha família? Não, você é o culpado do autismo. E até a gente já parou, a gente nunca teve essa crise, né, Rui? Mas a gente já pensou sobre isso. Depois que a gente descobriu o diagnóstico do João, a gente já conseguiu identificar um monte de na sua. Então, assim, a gente começou a identificar vários outros familiares da gente que a gente acredita que esteja no espectro, mas que não tem diagnóstico. Até mesmo a gente mesmo, né? Até em nós mesmos. A gente consegue, até em nós mesmos, verdade, Wagner. Então, aí começa a crise no casamento, porque, como eu falei, a gente demanda de tanta atenção para os nossos filhos, que chega no final do dia, você está esgotada, né? Primeiro, mães, assim. A mãe atípica já tem aquela correria de leva o menino para a escola, vai para a reunião de escola, vai para o médico, vai não sei para onde. A gente, além de todas essas demandas, a gente ainda tem que ficar de olho no camarada, porque esse aqui é perigosíssimo, que solta a mão dele, ele corre para a rua e faz... E ainda tem a questão de terapias, né? De ficar correndo para lá e para cá para centro de terapia. Aí você chega cansada de um dia inteiro e chega de noite, está o camarada, né, o marido, naquela animação, assim, gente, assim, não, Senhor, queima ele, Jesus, né? Porque, assim, a mulher esgotada, cheia de olheira, e ainda tem que, né, fazer representar. E não dá, não tem condição, a gente está muito esgotado para isso. Então, a gente já conviveu com muitos casamentos que acabaram por conta disso. De marido que não compreende, que sai para trabalhar de manhã, então não conhece a realidade da esposa em casa, com a tristeza dela, com as questões dela, e mais as questões da família. Então, acha que ser só o provedor já basta, e não é. Então, a gente já viu muitos casamentos acabarem por conta disso. E também, até casamento de crente, viu, meus irmãos, que infelizmente cristão não está blindado desse tipo de situação. Então, por isso que a igreja é um lugar essencial na vida da gente, onde a gente escuta também de tema de autismo, de realidade de casamento, de família, e um vai dando suporte para o outro, um vai apoiando o outro, e a gente vai caminhando junto na fé e sendo de bênção e suportando uns aos outros, né, como diz o texto bíblico, que é isso, de suportar mesmo, de ter suporte. O que mais? Vamos ver. Tem alguma outra conta do casamento? Exatamente. A gente também, infelizmente, o índice de suicídio de pais de pessoas autistas é muito, muito grande.
Outro dia a gente conheceu, porque graças a Deus, a gente dá graças a Deus desse nosso perfil, porque a gente acaba conhecendo muitas pessoas também que buscam ajuda, de orar, de buscar uma palavra de conforto, de consolo. E a gente conheceu a realidade de uma menina, uma adolescente, ela tem 14 anos, ela é autista também severa, não tem terapia nenhuma, então ela está totalmente desregulada. A mãe dela também é muito novinha, sem rede de apoio, não tem mãe, não tem pai, todo mundo já faleceu. E a única pessoa que ela tinha como rede de apoio era o marido, e o marido não aguentou a barra e se suicidou. Então, assim, ela está sozinha, pedindo assim, pelo amor de Deus, me ajuda. E longe, a gente não sabe quem é, nunca viu pessoalmente, mas já faz parte da nossa vida, da nossa história, e está nas nossas orações, porque é uma realidade muito dura e existe. E não está longe da gente, está aqui, está perto da gente, e é uma realidade presente. Então, infelizmente, isso também passa muito. E uma outra realidade também, que é a questão da fé, mas vou pedir para o reverendo que fale sobre essa questão. Como dizia Shirley, automaticamente, pensando no ser humano caído, né, pecador, ele vai lidar com um temaço, que é se revoltar com o dono da vida. Por que comigo? O que é que eu fiz para merecer? Onde foi que eu errei? São questionamentos que põem em xeque a fé e a relação com Deus. Eu acho bacana no sentido de ter um filho nessa condição, porque às vezes quando a gente vai conversar com as pessoas, ou quando as pessoas começam a conversar com a gente, é que elas dizem assim, nossa, Deus decidiu me castigar. Eu falei, que bom que Deus castiga todo mundo, até pastor. Eu falei, não, filho não é castigo. Mas até você chegar nesse nível de lidar com a situação, estou falando de autismo, nós não estamos falando de outras situações. Mas a fé é posta em xeque muitas vezes. E a grande maioria das pessoas, quando recebe o diagnóstico, elas lidam com essa revolta, com essa rebelião contra Deus. Nós conhecemos uma mãe que teve 2 filhos autistas, um grau, não fala mais grau, eu vou falar grau, não tem problema não, né? Depois a gente corrige mais para frente as nomenclaturas. Mais difíceis, os meninos, um tinha que usar um capacete porque batia a cabeça na parede, na porta, né? O outro tinha que estar o tempo inteiro agarrado na mão, tomando remédios, aquela coisa toda. E quando ela ficou grávida, quando nasceram os meninos, depois que veio o diagnóstico, família de crente, filha de pastor, a família disse, olha, isso é um castigo de Deus na sua vida. E ela conviveu com esses 2 meninos durante 23 anos, eles faleceram há cerca de 3 anos atrás. Ela conviveu com essa dor de que Deus tinha posto um castigo, e um castigo cruel sobre ela. E eu me lembro de uma conversa, nós não conversamos muito, nós conversamos muito pouco, mas de dizer, olha, o seu filho não é um castigo. Porque o nosso princípio é que filho é herança do Senhor. Filho é uma bênção, né? Mas filho dá trabalho, né? Não vem com manual. E esse povo que está com essas crises de fé, às vezes está dentro da própria igreja, às vezes não expressa, né? Elas vão chegar na igreja presbiteriana de Vicente Carvalho.
na IPVC 60 anos, né? Vai chegar nessa igreja, né? Vai encontrar o pastor Éder, com sua esposa, com sua família, encontrar os presbíteros dessa igreja, o corpo de diáconos. Eles vão chegar aqui, né? Na verdade já chegaram, né? E nesse momento no planeta estão descendo vários, né? Nas naves, né? Eles estão chegando, né? E alguns não têm o diagnóstico, mas eles estão chegando, eles estão invadindo o mundo, né? Tem gente que está dizendo que não sabe como tanto diagnóstico de autismo. Pois é, mais trabalho para nós, né? E eles vão chegar na igreja, porque a igreja é o lugar onde se junta o povo de Deus. E nós entendemos que o povo de Deus, os filhos de Deus, eles vêm do jeito que vêm, né? E nós precisamos estar preparados para lidar com essa realidade. Olha que coisa linda. O Catecismo Maior de Westminster, para quem é presbiteriano, né? Eu aprendi isso quando pequeno. A igreja, que é a igreja visível, que é essa igreja que milita, que batalha todo santo dia, que tem reunião todo domingo, não é a igreja invisível, que já está lá na glória. Diz que essa igreja que é visível é uma sociedade composta de todos quantos, em todos os tempos e lugares do mundo, professam a verdadeira religião juntamente com os seus filhos. Não diz que são filhos tipo A, né? Seus filhos, né? Então, eu faço parte da igreja e quando eu chego na igreja, eu chego com a minha família, com os meus filhos. E eu tenho um filho, como é que fala? Neuroatípico e um filho... neurotípico e neuroatípico. É isso aí. Um nome bonito, né? Também, nesse mesmo documento, né, na pergunta 63, fala dos privilégios. E diz que a igreja visível tem privilégios de estar sob o cuidado e governo especial de Deus. A igreja é essa comunidade dos crentes, e nessa comunidade dos crentes estão as famílias, e essas famílias elas recebem o cuidado e o governo especial de Deus para ser protegida e preservada em todos os tempos, não obstante a oposição de todos os inimigos, que nós temos muitos, né? E de gozar da comunhão dos santos, dos meios ordinários da salvação e das ofertas da graça por Cristo a todos os membros dela, no ministério do Evangelho, testificando que todo que crê nele será salvo, não excluindo a ninguém que queira vir a ele. Ah, que maravilha! O problema é que a gente se compromete com o que a gente mesmo escreve, e aquilo que a gente escreve, né, fica como testemunho. E nós somos uma igreja confessional. Não é que nós vamos agora fazer um movimento para receber autista, porque nós somos a igreja mais colorida do Guarujá. Não é isso. É que nós temos uma missão a cumprir. Nós temos uma responsabilidade, e nessa responsabilidade a gente tem que ser efetivamente o sal da terra e a luz do mundo. Por isso nós estamos numa noite de sábado com chuva, compartilhando aqui um pouco de experiência e conversando para obter conhecimento. O conhecimento, algumas coisas vocês já sabem, a gente está só lembrando, recordando aqui, tá certo? Quando eu não tinha filho autista, eu nunca olhei para autista, nunca na minha vida. Até que um domingo, eu me lembro, o João já tinha nascido, mas não tinha diagnóstico, entrou um menino lá na antiga casa, onde nós estávamos plantando a igreja, e ele estava virado no giraia. E o que é que esse menino tem? O povo olha o menino virado no giraia e já diz, demônio. Como nós somos presbiterianos, a gente não mexe com isso, né? Não, isso não é demônio, não. Isso aí é um menino que é mal criado mesmo. Falta de educação, a mãe que não dá limite. Esse montão de coisa. E às vezes é que a pessoa está numa condição, está com uma crise, está desequilibrado, está sem tomar remédio. Olha quanta coisa. Porque a gente vai adquirindo conhecimento. Nem tudo é demônio. Nem tudo é falta de limite. Nem tudo é o pai que é frouxo, que não se impõe. Por isso que a gente precisa conhecer, prosseguir, conhecer mais ainda. Olha que bênção.
ser parte de uma igreja onde a gente se reúne para ter uma conversa como essa. Eu vou voltar daqui a pouco para o Chile, e lá a gente está tendo esse tipo de conversa também. Porque a gente precisa conhecer. Amanhã parte a escola bíblica dominical. É o lugar mais extraordinário do mundo que tem para o crente crescer. Escola bíblica, extraordinário. Igreja que não tem isso não sabe o que está perdendo, né? Não, mas a gente tem 15 cultos. Não tem problema, 15 cultos, acaba o culto, o povo vai embora. Conhecimento. Aí a gente tem o conhecimento externo, a gente tem o conhecimento da palavra e a gente é equilibrado nas nossas avaliações, nas nossas ações, nas nossas propostas e nos nossos trabalhos. Se chegar um menino no domingo que resolve correr e abraçar o pastor aqui, e ele nunca viu o pastor, você que já veio hoje, fala assim, de repente ainda não está diagnosticado, é um ambiente novo, a família resolveu, viu na internet que a igreja estava promovendo um encontro para falar de autismo, o pessoal animou, veio para cá. Um pastor amigo meu, chegou a mãe com o menino, e o menino só queria sentar na frente. E ele gostava de ir no pastor e botar a mão aqui no óculos do pastor. Botava, depois ele voltava e sentava. Ele falou assim, esse menino, ele gosta de óculos. Na outra semana ele trouxe um óculos para o menino, botou na mão do menino, o menino pegou o óculos e jogou lá. Ué, ele queria só pegar aqui, não é? Era só isso, ele ia acostumar, mas ele gostou do óculos do pastor. Ele falou, não, então, Rui, você que mexe com esse trem aí de autismo, você me dá umas dicas. Ele falou, moço, você tem que ter paciência, tem que conhecer, conversar com ele e tudo mais, tal. Não, mas é porque é difícil. Não, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar um jeito. Eu falei, rapaz, deixa ele pegar no óculos, deixa ele sentar onde ele... Aí ele reuniu com a esposa, no fundo da igreja, fez um espaço, o espaço reservado para esse menino. Botou brinquedo, botou um negócio para pular, aquele tatame, botou um monte de coisa. O menino chegou no domingo, o diácono falou, o lugar dele é aí, hein? O menino olhou, daqui a pouco o menino se descompensou. Ele queria sentar na frente. Ele ia para o culto. Ele não ia para ficar brincando no canto da parede, lá no fundo. Ele queria ser parte. Ele queria se sentir parte, integrado, fazer essa leitura. Lamentavelmente, essa pessoa já não está mais nessa igreja, o cantinho não funcionou e o pastor deixou de fazer programa de rádio falando de autismo. Desistiu. Deveria ter prosseguido, buscando mais conhecimento, não é? Uma coisa importante também é essa palavra empatia. Né? Empatia. Empatia não é empadinha, né? É empatia. Né? É essa coisa que a gente escuta falar muito. Tem uma definição bonita que eu peguei no dicionário, né? Diz assim, empatia é a capacidade psicológica de sentir o que sentiria outra pessoa caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. É buscar compreender sentimentos e emoções, procurando experimentar o que sente outro indivíduo. Tem uma frase que muitas vezes o crente fala, que não deveria falar. Eu sei o que você está passando. Eu sei o que você está sentindo. Eu conheço uma família que tem uma situação pior que a sua. E está melhor que você. Então, a empatia é esse espaço do silêncio. É quando você não fala nada, tá? Palavras do apóstolo Paulo. Tenham em vocês mesmos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Se a gente lê os textos da Bíblia, quando narra encontros de Jesus com a grande maioria das pessoas, Jesus tem espaço de silêncio, de observação. E não só isso, no momento que ele poderia ter dito alguma coisa, não disse nada. Diz a Bíblia que ele ficou em silêncio, porque ele se empatizou com o nosso pecado. Ele sentiu
o que nos gera desespero. Ele conhece a nossa dor, porque foi a cruz no nosso lugar. Isso é empatia. E nós temos um vídeo lindo para falar um pouquinho sobre empatia. É uma produção especial, não é da Igreja Presbiteriana, mas é bacana isso daí. Vamos colocar para a gente ver um pouquinho esse vídeo sobre empatia. Simples, né? Às vezes, o que mais nos complica para acolher é que falta fazer esse caminho para um pedacinho de espuma, assim, para poder estar perto do diferente. Né? A pessoa autista, ela é diferente. Né? Ela talvez não vai permitir um abraço mais demorado, né? Talvez o som da nossa igreja vai gerar um pouquinho de dificuldade para ele poder se sentir seguro no ambiente, ou a luz. Mas, olha, mais importante do que o espaço, e a gente tem ouvido demais de espaço, que tem que fazer no espaço, que tem que mexer no espaço, que tem que não sei o que no espaço, e a gente esquece da pessoa. Não só a pessoa autista, é a família. Vocês creem que João está preocupado se ele levanta, se ele sobe, se ele vai tocar bateria? Ele não está nem aí. A gente chegou no domingo de manhã aqui, ele estava de olho era na feira que tinha pastel. É sério, toda hora ele dizia: quero comer pastel. Eu falava: não, o pastor está pregando, você tem que esperar o pastor, né? Aguenta aí, né? Agora o pai, coitado, né? O menino que levanta toda hora. Então, o acolhimento é um grande desafio para nós, né? Porque, como igreja, né, a gente precisa lembrar de que acolher é a maneira de receber e de ser recebido. Como você gostaria de ser recebido, deve ser a maneira que você está disposto a receber. A recepção, né, nesse caso, né, é um ato essencial para compreender o que o indivíduo sente, e é necessário demonstrar interesse em acolher para obter um bom parâmetro da situação. O acolhimento implica na escuta do indivíduo e também das suas queixas, com o compromisso de ajudar em suas necessidades. Vai chegar gente aqui na igreja e você vai simplesmente escutar, não vai dizer nada. Vai falar mal da outra igreja, você não vai dizer nada. Não, porque eu fui com meu filho autista lá e olha, fizeram isso.
Você veio para cá, foi Deus que lhe trouxe, porque nós somos a melhor igreja no acolhimento para autista que tem no estado de São Paulo. Inclusive, nós somos uma referência no Brasil e uma referência internacional também. Nós somos os melhores. Aí, na semana seguinte, olha o problema. Você escuta. Não é? Você está no consultório. O povo diz assim, podia ter mais atendente. Já viu isso? Ou está no mercado. Nossa, 2 caixas. Se você dá voz, daqui um pouco vocês vão fazer uma rebelião no mercado. É assim. Teve uma senhora que eu disse assim, nossa, mas você não fala nada comigo. Falei para ela, é melhor eu não falar, moça. Eu estou me aguentando aqui, só escutando você falando. Eu estou me aguentando. Estou tentando resistir. Não é? Porque, de repente, a pessoa que está lá não está bem. Ou o outro que está com problema. Não é? Então, gente, aqui nós vamos para uma parte mais prática e depois a gente vai abrir para perguntas, a gente está caminhando para terminar, né? As boas práticas do acolhimento. Estamos pensando na igreja agora, tá? Porque a família tem suas lutas na semana toda e se vem para a igreja, quanto tempo a gente fica, em média, na igreja por semana? Qual é a média que vocês ficam na igreja por semana? De tempo? 2 horas, né? 2 horas, 3. Você imagina, a gente fica 2 horas na igreja para arrumar problema? Imagina, ainda mais uma pessoa que tem uma família, né, difícil, e a pessoa diz assim, eu vou no domingo levar meu filho para a gente ter problema lá, eu vou arrumar uma confusão domingo de manhã. Vou lá, em Vicente de Carvalho, vou lá para arrumar confusão. Não, né? Então, a gente precisa estar preparado, a igreja precisa estar preparada. Na minha igreja lá, quer dizer, na igreja que eu sou pastor lá não é igreja perfeita. Uma das grandes dificuldades nossa lá é ensinar para o povo a receber os outros. Porque o povo lá não sabe receber. A grande maioria não sabe receber. Nem antes, nem durante e nem depois. Eles me receberam lá, receberam eu e Shirley. Noah, tranquilo, João. Primeiro domingo, um grito. Segundo domingo, outro grito. Terceiro domingo, jogou a sandália da galeria para baixo. Quase matou uma senhora lá. Não é? Difícil. E eu comecei a andar na igreja todinha. Ficava num canto, ficava em cima, ficava no outro. Um presbítero ia falar comigo, pastor, por que você está sempre mudando de lugar? Não, para esse menino aprender que a gente pode estar em diferentes lugares. E para o povo da igreja me ver também com ele. Tem hora que eu estou pregando, agora menos, né? Estava pregando, tinha que parar o sermão. Tinha 30 minutos, sabia que tinha que diminuir. Então tinha que parar o sermão e olhar para o João. Olhava para o João, olhava. Aí ele me olhava. Posso continuar? Pode. Beleza, seguia. E a igreja foi nesse processo acolhendo a minha família. Mas a família é do pastor, né? Então fica mais fácil, né? Porque também o pastor a gente pode mandar embora. Mas, né, lá não pode não. Lá quando vira pastor é para o resto da vida. Só o pastor que resolve ir embora. Então, não, pode mandar embora também. Então, essas boas práticas, né, servem para que as famílias se sintam acolhidas. E isso vai exigir de nós uma conscientização e também uma preparação para que a igreja possa realizar de maneira correta esse acolhimento. Para isso, recepção diferenciada, escuta qualificada e atenção humanizada. Eu vou falar essa parte, eu passo para a Shirley. Recepção diferenciada. Qual é o lugar que você foi, que você disse, vou voltar nesse lugar outra vez, que você lembra agora? Onde você foi bem recebido? Ok. Por exemplo, se eu pergunto uma pizzaria boa, aqui, alguém me indicaria? De recepção. É? Não, acho que é boa de comida, de recepção. Recepção é melhor. A comida é boa, mas... Não é que eu esperava isso, não tinha programado, mas tem dias assim, olha, a igreja, a pregação é boa, mas o povo... Não é? Então, quando a gente fala nessa recepção diferenciada, lembre-se, né, de que tão importante como a pregação da palavra na nossa igreja é a recepção lá na porta, né?
Eu sempre falo de que a boca dos pastores, elas estão nas salas da escola bíblica dominical, não é? Eu me lembro que a primeira vez que eu cheguei aqui, eu fiquei encantado, porque me chamaram de descrente, não é? Eu fui para a escola bíblica, era o professor na época, professor Albertino, hoje é reverendo Albertino, né? E ele começou a pregar o evangelho para mim, assim, na cara dura mesmo. Eu falei, que da hora, esse é brabo mesmo, né? Só que eu já era crente, então, né? E pastor, tá bom, né? Mas eu voltei, uma das coisas que me fez voltar a essa igreja foi a forma que eu fui recebido, né? A gente pode melhorar? Pode, né? Como a gente vai melhorar? Conhecimento, lembra disso? Empatia, né? E no acolhimento buscar estratégias, né? Quando a gente recebe as pessoas, a gente recebe bem, né? A gente recebe com um sorriso, a gente tem que ter esse feeling, tem que ter essa conexão, para que a pessoa diga assim, olha, não é que a pessoa vai dizer, nem entendi a palavra, não é isso não, né? Eu não entendi bem, mas eu vou voltar na outra semana, porque aquela moça lá da recepção foi tão bacana, né, que eu quero voltar. Eu fui numa igreja domingo passado, não vou falar mal da igreja, né, mas vou falar, né? Eu fui numa igreja semana passada, né? Eu não curti a recepção. Pode melhorar? Pode. Teve gente que foi na minha igreja lá, não curtiu a recepção. A gente está melhorando, né? Porque a gente precisa receber bem as pessoas. Porque porque eu sou crente, então se me recebe bem, se não me recebe bem, problema de quem não me recebeu. Eu vou voltar do mesmo jeito. Só que uma pessoa que ela está machucada, vamos pensar numa família que a gente recebeu o diagnóstico essa semana, que está brigando com plano de saúde, né? Que o marido disse que vai largar a mulher porque a mulher não quis fazer o negócio mais ele de noite, aquela coisa toda, né? Ela chegou na igreja com o menino dando trabalho, o menino virado no tsiri. Recepção diferenciada, escuta qualificada. Escuta histórias sem emitir juízo. Quando a gente escuta uma pessoa, a gente não escuta a pessoa para entregar uma resposta. A gente só escuta. Você vai receber gente de família de autista que vai chegar na porta dessa igreja e vai conversar o culto todo. Porque vai ser o único lugar que ela vai ter nesse momento para desabafar. Vocês têm certeza que vocês querem mexer com isso? Pobre do pastor, final do culto, o diácono fala, ó, pastor, a família diz que quer conversar com o senhor. Logo hoje. Escuta qualificada. Nós temos curso para falar, não temos curso para ouvir. O Rubem Alves dizia que falta cursos de escutatória. O Rubem Alves foi pastor presbiteriano, deixou de ser pastor presbiteriano, mas foi um bom filósofo, né? Ele dizia que nós precisamos treinar os ouvidos. Né? Escutar sem emitir juízo. Escutar sem princípio bíblico. De Santiago, toda pessoa deve ser pronta para ouvir. E tardio para falar. E tardio para ficar com raiva, para irar-se, né? Então, treinar os ouvidos. Treinar os ouvidos. E por último, atenção humanizada. Quando chegar uma pessoa, uma família, né, com um filho autista, lembrando que o filho autista, às vezes é bebê, 2 anos, 2 anos e meio, vai crescendo. Vai chegar uns cavalão aqui, autista, tá? Brabo. Porque eles crescem. E não dá para mandar para a salinha. Ai, tem uma salinha linda aqui para os bebês autistas. Ele não é bebê, ele é um homem. É um homem. O João não dá para ir para a salinha. Ai, pastor, bota ele para fazer a figurinha. Fazer o quê? Tem que arrumar uma namorada, que negócio de fazer figurinha. 14 anos, um jegão velho. Não, de jeito nenhum. É um homem feito, né? Então, essa coisa de atenção humanizada é chamar pelo nome. Tem gente que fala assim, oi, pastor, tudo bem? Tudo bem, Shirley, o João está aí. Só. E como é que eu faço? Fala, oi, João. Pai, boa noite, João. Boa tarde, João. Bom dia, João. Como é que você está, João? Se ele vai lhe responder, é outra coisa.
Isso é atenção humanizada. Não tem coisa melhor no mundo que alguém falar o seu nome, lhe chamar pelo nome. A minha mãe me chamava pelo nome quando estava com raiva. Rui Pereira Lima. Aí acabou, meu amigo. Quando ela dizia Ruizinho, estava bom demais. Mas quando ela dizia Rui Pereira Lima, eu já entendia o nome do RG, CPF, título de eleitor, carteira de trabalho, tudo. Não é? Atenção humanizada. Não é? As pessoas têm nome, apelido, nome, sobrenome, as pessoas têm história. Então, quando a gente fala nessa atenção humanizada, é coisa que a igreja precisa fazer, necessita fazer e pode fazer.